Olá pessoal, Gero Vitor falando. Eu vou fazer uma apresentação aqui de um vídeo. Esse vídeo é uma simples demonstração, obviamente uma simulação com as suas falhas e tudo mais, no que tange a inserção de um disjuntor. O eletricista teve a determinação para inserir um disjuntor num painel de 460 volts, um disjuntor de capacidade de corrente nominal de 1.600 amperes, tá? E ocorreu um curto-circuito, tá? Bom, então você vai assistir o vídeo e logo depois eu pretendo fazer alguns comentários que aí sim eu entendo ser bastante pertinentes e que vão agregar valor a si. Olá a todos! Hoje, vou contar uma história preocupante que destaca a importância crucial da segurança no trabalho com eletricidade. Imaginem um eletricista experiente, trabalhando em um ambiente de alto risco, lidando com um painel elétrico de 460 volts. Ele se prepara para instalar um disjuntor principal de 1.600 amperes. É uma tarefa que exige precisão, concentração e, principalmente, o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, adequados. Mas, neste dia fatídico, este último elemento estava faltando. O eletricista, confiante em suas habilidades, mas sem os EPIs corretos, continua seu trabalho. No momento em que ele está prestes a concluir a instalação, ocorre um desastre. Um curto-circuito acontece e, em uma fração de segundo, um arco elétrico se forma. A sala é repentinamente inundada por uma luz ofuscante e um calor insuportável. O eletricista é atingido com toda a força do arco. Sem a proteção adequada, ele sofre queimaduras graves. A dor é imediata e excruciante. Mas o perigo não para por aí. O arco dá início a um incêndio na sala elétrica, criando mais uma camada de risco a uma situação já terrível. No caos que se segue, os protocolos de emergência são ativados. Colegas correm para ajudar. Os sistemas de combate a incêndios são acionados e os socorristas são chamados. Mas o dano já está feito. O eletricista é levado às pressas para o hospital, enfrentando uma recuperação longa e dolorosa. O incêndio é finalmente contido, mas não antes de causar danos e transtornos significativos. Este trágico incidente serve como um lembrete severo dos riscos envolvidos no trabalho com eletricidade e da necessidade absoluta de usar EPIs adequados. Não se trata apenas de seguir regulamentos, trata-se de proteger vidas. Se o eletricista estivesse usando os equipamentos de proteção corretos, as lesões poderiam ter sido minimizadas e o incêndio potencialmente evitado. Então, o que podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, sempre priorize a segurança. Nenhuma tarefa, por mais rotineira ou urgente que seja, vale a pena comprometer seu bem-estar. Certifique-se de estar equipado com os EPIs adequados para o trabalho. Em segundo lugar, compreenda o equipamento com o qual você está trabalhando. Painéis de alta tensão e disjuntores potentes exigem respeito e cautela. E por fim, nunca subestime a importância do treinamento e da preparação. Exercícios regulares de segurança, conhecimento atualizado dos protocolos de emergência e uma cultura que enfatiza a segurança podem fazer toda a diferença. Para concluir, vamos homenagear o eletricista que sofreu neste incidente, nos comprometendo com práticas de segurança aprimoradas. Vamos garantir que ninguém mais tenha que suportar tamanha dor e perda. Fiquem seguros. Obrigado por assistir e lembrem-se de sempre priorizar a segurança. Até a próxima! Bem, pessoal, vimos o vídeo, né? Obviamente é uma representação aí bem simples, mas o assunto é interessante e é um assunto recorrente. A inserção e extração de disjuntores em cubículos de 460 volts, 230, em 4160, 2300 volts, 13800, enfim, esse é o nosso objetivo aqui, o nosso comentário vai ficar focado nisso. Bom, primeira coisa, na grande maioria das empresas não existe procedimento técnico para execução de extração e disjuntor de cabeça de painel, por exemplo, tá? Então, veja bem, é obrigatório isso. Você deve cuidar, não interessa se é baixa tensão, 460 volts, ou se é alta tensão, 13800,
2.400, considerando os valores da NR10, né? Que é acima de 1.000 volts em corrente alternada ou 1.500 volts em corrente contínua. Então, o procedimento para inserção e extração de disjuntores é fundamental. E aí vou falar uma coisa para vocês. Entra, obviamente, quando você faz a extração, você está buscando ali um bloqueio, né? Executar o bloqueio propriamente dito. E vou comentar com vocês um acidente que influenciou na minha vida, tá? Já tem algum tempo e foi na Companhia Siderúrgica Nacional. De madrugada, o meu chefe à época, o senhor Antônio Ribeiro, hoje é falecido, ele foi chamado pelo mestre de turno por uma ocorrência de rompimento de um cabo no pátio de matérias-primas, daquelas máquinas, empilhadeira retomadora, lá a gente chamava de stake reclame, tá? Então, empilhadeira retomadora, rompeu o cabo e pronto. E ele então foi chamado, era um assunto grave, e ele abriu um painel limitante da GE, quem é mais antigo vai conhecer isso, né? Só que uma fase ficou. E ele foi lá no cabo para fazer o reparo e tomou lá na época 2.400 volts de tensão naquele cabo. Então teve um curto-circuito, né? Conseguiu isso e saiu de lá todo queimado. Depois disso eu até assumi a divisão de manutenção elétrica e eletrônica de sinterizações e pátio de matérias-primas. Então influenciou a minha vida, né? Tá certo? E a dele, coitado, ficou afastado por muito tempo e depois voltou para o departamento técnico, que era uma pessoa muito competente, um profissional exemplar, mas sofreu um acidente na época por falta de execução de um bloqueio, por falta de execução de um procedimento técnico. É óbvio que na época a NR10 não tinha passado por essa revisão que nós tivemos aí há mais de 10, 12 anos, sei lá. Enfim, né? Então, primeira coisa, procedimento. Não deixe de ter procedimentos técnicos assinados por profissionais legalmente habilitados, tá? Isso é muito importante. E procedimentos técnicos que sejam execuíveis, né? Porque papel aceita tudo, não é verdade? Mas a condição de executar o trabalho é possível, então pronto, está resolvido o problema, né? Outra coisa muito importante são os EPIs, né? EPCs e EPIs. No caso específico, você vai fazer uma inserção, trabalhar de frente com o painel, abrindo ali principalmente o painel que é a cabeça do CCM, vamos dizer assim, e que às vezes você não pode desligar aquele barramento, que seria o ideal, né? Então, você faz ele parcialmente energizado, porque as garras dele estão lá alimentadas pelo nível de tensão dos barramentos, 460, 2.400, enfim, né? E você precisa usar os EPIs. E aí vai uma questão. Eu já vi em baixa tensão o pessoal não usar proteção facial, tá? O pessoal não usa proteção facial. E de informação, estatísticas mostram que 70% dos arcos elétricos queimam o rosto do profissional. Então a turma às vezes usa luva, né? A vestimenta com a TPV lá que deve ter sido especificado corretamente, né? Mas não usa proteção facial. E aí eu te pergunto, você prefere queimar a mão esquerda ou o rosto? A mão direita ou o rosto, né? Nenhum dos dois. Mas se tivesse que escolher um ou outro, certamente uma mão, né? O rosto é mais complicado. Tá certo? Então, a proteção facial é fundamental mesmo em baixa tensão. E é muito comum nós verificarmos em perícias, aconteceu muito disso, eu ir fazer perícia, ou vistoria, ou laudos de adequação a sistemas e equipamentos elétricos e verificar o trabalhador todo aparamentado só com o rosto lá de fora. Ou seja, aconteceu um acidente, aí ele estava com o EPI, o que aconteceu? Só queimou o rosto. Um absurdo. Não podemos aceitar isso, né? Então, é um ponto muito importante. Nós devemos lembrar disso. Outra coisa, salas elétricas, vara de manobra, bastão de salvamento, importantíssimo, tá de fácil acesso, devidamente testado, devidamente armazenado, né?
né? Para você ter a condição. E pessoal preparado para usar. E aí vai outra coisa. Pessoal preparado, inclusive psicologicamente, emocionalmente. Porque uma coisa é você fazer uma simulação, outra coisa é você ver um colega ali numa situação difícil e você pode entrar em pânico e não resolver nada, tá certo? Então também isso é muito importante, deve ser observado. De forma análoga às luvas isolantes, as luvas de borracha, né? Isolantes, com a sua devida classe, devidamente armazenada, testadas periodicamente e antes, inclusive, da utilização, né? Antes, inclusive, da utilização. Eu já vi o sujeito trabalhar, fazer uma manobra numa chave seccionadora, dentro de uma subestação, depois que ele terminou aquilo ali, pega e joga a luva, joga o bastão na brita, lá na pedra, né? Que está ali para fazer o seu papel, mas a luva sofre impactos. Então nós devemos também ter muito cuidado com relação a isso, tanto a forma de armazenar, quanto aos testes que nós devemos fazer. Um dos testes mais simples que tem para ver se uma luva está furada é o que é? Ir dobrando a luva e ver se dá um arzinho ali, deu, acabou, né? Basta um furo com uma agulha e a luva não serve mais para absolutamente nada, tá certo? Aliás, já fiz esse teste, tá ok? Eu já mandei para laboratório uma luva com um furo de agulha e mandei mais 5. Então veio do laboratório 4 aprovadas e uma reprovada, tá? Então nós devemos ter cuidado com isso. Outra coisa, aí já também na baixa tensão, vamos nos ater aqui um pouquinho a baixa tensão, multímetros, a categoria do multímetro, área industrial, multímetro categoria 3 ou 4, ponto, né? E adequado aos níveis de tensão. Outro erro muito comum até os dias de hoje é com relação às pontas de prova. As pontas de provas de multímetros devem ser de dupla isolação e para 1000 volts, isoladas para 1000 volts. Mesmo se o multímetro for, por exemplo, categoria 3, 600 volts, mas as pontas de prova são para 1000 volts e de dupla isolação. Parece aqueles 2 retângulozinhos, né, inseridos, que indica que aquilo ali é dupla isolação. É proibido, é vedado você comprar aqueles cabinhos flexíveis, fazer a montagem de ponta de teste para multímetro. Fica muito bonitinho, só que é um risco violento para você e para sua unidade, porque aquilo ali pode gerar sérios problemas, tá ok? Isso tudo deve ser contemplado no prontuário de instalações elétricas. O prontuário de instalações elétricas, para mim, é a chave da NR10, porque ali contempla que o profissional tem que ser capacitado, qualificado e habilitado. Define bem isso. E aí vou fazer um comentário que eu vi hoje e que me chamou a atenção para fazer esse vídeo. Eu vi hoje na internet, no YouTube ou num dos canais desse, um profissional, eu vou chamar de profissional entre aspas, vendendo, tá, curso de todas as NRs com os procedimentos e certificado, tudo editável, pelo valor de R$30. Eu estou aqui em Portugal, estou falando de você, estou aqui em Portugal. R$30 aqui em Portugal vai dar aqui 4 euros mais ou menos, tá? Então veja bem, R$30, o sujeito fornece tudo editável, ele inclusive diz assim, você vai ficar tranquilo, vai ter o certificado de todas as NEs, vai receber tudo direitinho. E aí eu pergunto, será que nós temos empresas que estão ainda com profissionais nessas condições, que compram, entre aspas, né? Compram o diploma ou obtêm o diploma mediante isso? Como é que estão os treinamentos da sua empresa? São feitos pelos próprios profissionais, aquele ajeitadinho, aquela coisa toda, ou é levado com seriedade, com responsabilidade, para que você possa garantir a segurança e integridade tanto do pessoal quanto das suas instalações. Importante o prontuário de instalações elétricas e também você cuidar de todo o seu pessoal,
de tal forma que eles possam agir de forma proativa na proteção, por exemplo, ou na neutralização dos riscos de incêndio em sistemas e equipamentos elétricos. É aquilo que traz enormes prejuízos, né? Sobre esse assunto, nós temos um e-book. Você acha isso na internet, acha em todo lado, mas eu tenho um e-book e um curso detalhado, bem explicado por quem tem mais de 40 anos de experiência na área, tá certo? Deixo à disposição de vocês. É óbvio, vai achar na internet e acha de tudo, tá ok? E você vai ter bons assuntos na internet, como tem outros que não devem ser seguidos. O detalhe é, eu vou falar aqui, o pulo do gato, é orientar aquilo que realmente é importante para você garantir a segurança e a integridade do seu patrimônio, a segurança das pessoas e a integridade do seu patrimônio. Até hoje nós temos esse tipo de ocorrência do vídeo aí. O sujeito vai inserir ou vai extrair o disjuntor e sai de lá todo queimado, com a subestação ou com a sala elétrica, o CCM todo avariado. E isso nós não podemos permitir. Tem o link abaixo, você pode falar comigo aí pelos canais, estou sempre à disposição. O objetivo é sempre ajudar, tá? Me coloco à disposição para qualquer tratativa. Lembrando que muitas das vezes fazemos serviços em painéis em áreas classificadas sem saber que é área classificada. E aí vai mais uma pergunta para sua reflexão. Está definido na sua área, na sua empresa, se existe ou não área classificada? Ah, não existe. Tem relatório dizendo que não existe? Ou você acha que não existe? Da mesma forma o SPDA. Ah, não, aqui não precisa SPDA, não. Não precisa por quê? Tem relatório, tem laudo, tem isso explicando? Ah, não, realmente não precisa aplicar. Pronto, tá tudo certo. Ok? Então, muito cuidado, seriedade, não podemos brincar com a vida das pessoas, não podemos brincar com o patrimônio do nosso empregador, do seu empregador, né? Que é um investimento significativo e isso traz consequências danosas, né? Você imagina isso numa empresa. Agora imagina esse tipo de ocorrência num shopping center e tudo mais. Então, devemos ter todo o cuidado, o procedimento deve ser cumprido à risca. Volto a dizer, tenho 2 cursos sobre esse assunto, riscos de incêndio em sistemas e equipamentos elétricos. Você acha material direto na internet, mas me coloco à disposição aí esse material que você pode adquirir facilmente aí nos links que aparecerão aí no decorrer do vídeo. Um grande abraço, sucesso, muito obrigado.